Vossas Bíblias comigo nessa noite, no livro de Lucas, capítulo 23. Vocês verem como o Espírito Santo ele fica em sintonia com a palavra dele, que é o último hino que nós louvamos aqui, fala da cruz, que Jesus levou a sua cruz, e hoje nós podemos desfrutar da sua maravilhosa graça. O texto nessa noite vai estar exatamente dentro desse raciocínio, dessa sintonia, Lucas 23, do versículo 33 em diante. Antes de nós entrarmos no texto, eu convido você, juntamente comigo, orarmos. Como nós vamos entrar agora num momento de aprendizagem da palavra de Deus, temos um inimigo, na verdade dois inimigos, a nossa carne, representando a nossa vontade, e Satanás, o inimigo externo. E os dois faz de tudo para que nós não aprendamos a palavra de Deus. Os dois colaboram entre si para causar desânimo, tristeza, apatia, e a gente fica sem fruto algum. Então vamos orar, seja ousado na oração. Ousado na oração não é gritar, mas é crer naquilo que Deus diz. Amém? Vamos orar, você fica na liberdade, do jeito que você quiser. Deus Pai amado e santo, entramos na tua presença mais essa vez, meu Pai. Senhor, estamos aqui para te cultuar e nada mais além disso, Senhor. Pai, nós não temos outro Deus senão o Senhor, meu Pai. Senhor, sonda nosso coração, ó Pai, e vê em nós, Pai, se há algum caminho mau, Senhor, e tens liberdade para limpar-nos, ó Pai. Tens liberdade para tirar, Jesus, tudo que não te agrada. Ó Paizinho querido, fica conosco nessa noite. Paizinho, na autoridade do teu nome, repreendemos toda força contrária, todo problema, Senhor, seja ela de qual natureza, seja na nossa mente, seja fora, Pai. Qualquer distração que não venha de ti, Pai, seja repreendida agora em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos que visita a casa da tua filha Lucy, abençoa a mãe dela, Pai, que haja recuperação, que haja salvação, dê força e ânimo para aquela casa, Pai. Visita a casa da Julie também, Senhor. Nós ministramos cura sobre a vida da Marileide, Pai. Visita a Emily, Senhor, e o Mateus, Pai amado, eles oram pela vida daquela criança, Senhor. Nós profetizamos vida, Senhor, na vida da Melissa, Jesus. Declaramos que ela, Senhor, tem vida e vida em abundância, porque o Senhor é o Senhor da vida, e nós declaramos vida sobre a vida da Melissa, Pai. Fica conosco nessa noite, ó bendito Salvador. Nós pedimos ao Senhor e te convidamos, vem Jesus, vem, a tua igreja diz, vem Jesus, amém? O texto diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e contudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve. E se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que a nossos atos merecem.
Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Amados, o título dessa mensagem o Senhor tinha colocado no meu coração já há uns 3 dias. E o texto que eu e o Senhor, melhor, o Senhor e eu trabalhamos, diz sobre as 3 cruzes. Um texto interessante, bastante conhecido, né, da amada igreja. Nós já lemos quantas vezes esse texto. Mas nessa noite vamos meditar mais um pouco e receber o que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Amém? Gostaria que você tivesse em mente aquela cena tão fatídica, né? Aquela cena tão dolorosa daquele dia. A cena que nosso Senhor está ali diante daquela sentença terrível. Né? Sabemos que na quinta-feira, o Helder deu a abertura aqui falando que na quinta-feira, quando o Senhor Jesus se reúne com os seus discípulos e ele fala ali aquelas palavras maravilhosas que ele ia preparar o nosso lugar. Naquela quinta para sexta-feira, o nosso Senhor foi preso, né, traído por um dos seus discípulos. Ele foi preso. Nosso Senhor foi torturado das piores maneiras que a nossa mente possa imaginar. E o nosso Senhor passou pelos tribunais daquela época. Foi para Caifás, depois manda para Herodes, depois manda para Pilatos. E o Senhor, sangrando, humilhado, né, judiado, escarnecido, estava ali, ultrajado. Né, a Bíblia vai chamar de ultraje, ele foi ultrajado. E o texto hoje, que nós vamos estar meditando, né, nós não vamos atentar para todos os fatos antes, mas vamos atentar já no finalzinho, aonde o Senhor já está diante do seu, né, a sentença a ser cumprida. Sabemos que tudo isso que está acontecendo, desde lá do começo, desde a sua prisão até agora, tudo está no controle de Deus, tudo já havia sido escrito pelos profetas, né? Então, aqui o Senhor vai nos ensinar algo a respeito daquele dia. Hebreus mesmo vai dizer que, quando o Senhor Jesus está ali orando, na sua agonia, o Senhor Jesus diz: para isso eu vim. Então, o Senhor quando Ele narra essa história, Ele não está dizendo aqui para nós termos dó dEle, mas para nós entendermos o porquê daquele sofrimento. Mas para nós sabermos o que nós temos com esse sofrimento. E qual a nossa responsabilidade com esse sofrimento. Então são coisas importantes. Irmãos, são coisas muito importantes que nós precisamos entender claramente. Entendendo isso, você vai entender a sua salvação. Você vai entender se você pode ou não estar na vontade de Deus. Então aqui, nesse começo aqui do capítulo 23, no versículo 33, né, aqui tem um subtítulo na minha Bíblia, chamada Crucificação, também na sua versão também deve estar assim. Ali a gente vê o Senhor Jesus, né, no Monte Calvário da Caveira, chamada Caveira. Ali está o nosso Senhor com uma cruz. A primeira cruz, vamos dividir assim. Jesus está na primeira cruz. O Filho amado de Deus sentenciado à morte. O Filho de Deus erguido no madeiro frio, erguido no madeiro entre o céu e a terra, como um sinal de vergonha, humilhação e dor. Com um dizer em cima da cruz, em cima da sua cabeça, em 3 línguas que nós lemos aqui, grega, romana e hebraica, com o dizer: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Essa era a condenação daquele homem, Rei dos Judeus.
Mateus 27 vai falar sobre isso, Lucas 33, Marcos e João, os quatro apóstolos vão narrar esse fato. Lucas com alguns detalhes, Mateus com outros, mas eles vão narrar, porque eles estavam lá, eles sabiam o que estava acontecendo. Então o nosso Senhor Jesus estava com essa sentença. Mas nós sabemos também que Isaías escreveu. Isaías havia escrito uma profecia no capítulo 53, 12, que ele seria morto e crucificado, ele seria crucificado numa cruz entre dois salteadores. A profecia estava se cumprindo. Lá está o nosso Senhor, no monte da Oliveira, no monte do Calvário lá. Ele no meio e dois ladrões, um de cada lado. Além da dor inimaginável que o Senhor estava passando ali, uma dor que ninguém no nosso tempo e naquele tempo possa suportar, mas Jesus suportou. Ele tinha que ouvir insultos, escárnios, ele tinha que ouvir zombaria de pessoas que não tinham nenhuma compaixão, mas tinham o ódio, a inveja em seus corações. Esse é um resumo da cruz que o Senhor estava enfrentando. E pelo texto nós conseguimos separar 3 grupos que estavam ali zombando do Senhor. O primeiro grupo que a gente percebe aí no verso 35, diz que o povo eles observavam atentamente aquilo que estava acontecendo. Aquela multidão estava ali como meros espectadores, vendo aquele homem agonizando na cruz. O povo observava, irmãos, mas não clamava por perdão, não clamava por suas almas pecadoras destinadas ao inferno. Olha como Mateus descreve esse fato. Vamos Mateus rapidinho, Mateus, depois a gente volta aí. Mateus 27, 41 diz assim para nós. Mateus 27, 39, perdão. E os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo, olha o que o povo dizia. Ó, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. O povo estava lá zombando. O povo estava diante da luz do mundo, da salvação, mas eles encontraram lugar nos seus corações para zombar. O outro grupo que escarnecia do Senhor eram as autoridades religiosas. Está aí no versículo 35, na parte B, eles diziam assim: salvou a outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Esses homens motivados pela inveja, olha o que a inveja faz, eles estavam invejosos pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus pregava com autoridade. Quando as pessoas ouviam o Senhor Jesus, elas encontravam o caminho da salvação. Quando aquelas pessoas ouviam o Senhor Jesus, algo novo acontecia na vida delas. E esses rabinos, esses escribas, eles ficaram invejosos por ver o Senhor Jesus com tanta autoridade ensinar a palavra do Deus vivo. E sem falar que o Senhor Jesus também falava que Ele era o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho do homem. Então tudo isso despertou inveja ao invés de reconhecimento. Olha Mateus de novo aí no versículo 41. Olha como Mateus descreve esse fato. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e os anciões, escarnecendo dele, dizia: salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel.
desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Ali eram os sacerdotes, aqueles que deveriam dar o exemplo, conhecedor da lei. Eles deveriam ser o exemplo para todas aquelas pessoas, porque eles sabiam que as profecias apontavam para Jesus, mas também escarneciam, também zombavam do Filho de Deus. O terceiro grupo, nós podemos ver os soldados. Olha aí no verso 36 de Lucas. Igualmente os soldados escarneciam, e aproximando-se, trouxe-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Os soldados também estavam lá, irmãos. Ao invés de entender e perceber que o caminho de Deus estava ali, a salvação estava diante deles, mas infelizmente eles também zombaram do Salvador. Nosso Senhor está naquela cruz, nosso Senhor já está pregado, nosso Senhor está com seus braços sangrando, nosso Senhor está com seus pés pregados, nosso Senhor está com a sua cabeça jorrando sangue, e ainda tendo que ouvir as zombarias dos que estão ali. E além desses grupos, a Bíblia diz para nós que havia, além desses três grupos, mais duas pessoas que foram também crucificadas naquele dia. Duas pessoas que estavam ali naquele doloroso momento com o nosso Senhor. Duas pessoas que também receberam a mesma condenação de serem crucificados. Mas nós sabemos que a cruz que Cristo estava tem todo um significado para nós, conforme Isaías escreveu para nós. Isaías 53. Gostaria que você me acompanhasse nas leituras para ficar mais claro no entendimento do texto. Isaías 53, os irmãos tenham um pouco de paciência, mas é para aprendizado e conhecimento da amada igreja. Isaías 53, o verso 4, o Senhor diz assim para nós: certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós, olha aí, todos nós, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, nós éramos enfermos, nós estávamos enfermos. Todo homem sem Cristo, ele está enfermo diante de Deus. Todo homem que não tem Jesus por seu Salvador, ele é enfermo diante dos olhos do Senhor, porque pesa sobre ele a maldição do pecado. Jesus, ele se enfermou, Jesus, ele foi traspassado, Jesus foi no nosso lugar. A morte de Cristo pela nossa vida hoje. O nosso Senhor então estava ali, naquele lugar, para que nós hoje, pela fé, crendo em Jesus, pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Colossenses capítulo 2, lá no Novo Testamento, ele vai nos dizer o que foi o motivo da cruz, qual o objetivo dela para o nosso Senhor Jesus, além de nos sarar, porque éramos enfermos. A cruz também tem um outro propósito para nossas vidas. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
Olha aí o objetivo da sua morte: redenção. Se não fosse pela cruz, nós não conseguiríamos ser salvos. A remissão. Em Cristo, os teus pecados são apagados. Olha a importância desse ato do Senhor Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluias. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluias. Essa é a função da cruz, irmãos: te lavar, te reconciliar. A função da cruz é para que você que teme a Deus, para você que quer um dia fazer parte da cidade celestial, a cruz te transformar. A morte daquele Senhor puro e santo, reconciliando o nosso caráter doente e condenado à morte eterna. Nosso Senhor, ele passou pela cruz, venceu a morte. Com a sua morte agora podemos ter vida, e vida em abundância. E o contexto desse fato, do texto que nós estamos lendo nessa noite, o Senhor vai nos mostrar que além de tudo isso que o nosso Senhor estava passando, aqueles 2 homens ali sendo crucificados, o Senhor tem muito a nos ensinar com cada um deles. Sabemos que o nosso Senhor estava diante daquela multidão, daquelas pessoas, em uma cruz, sofrendo os algozes que uma alma pode sofrer insuportavelmente. Mas a Bíblia nos relata que de um lado vai ter um homem, e de outro, lado direito e lado esquerdo. A Bíblia não especifica quem vai dizer o quê. A Bíblia não dá nome, mas os chama de salteadores, malfeitores, ladrões. Esses são os nomes que esses homens recebem. E o interessante é que quando os escritores da narrativa da Bíblia, quando eles expõem, eles estão nos mostrando que essas pessoas não precisavam ter nomes, mas está mostrando o que elas fizeram. A coisa na vida daqueles homens não era nada boa, eram homens malfeitores, eram homens que mereciam estar ali. Eram homens que estavam cumprindo exatamente a sentença das suas condenações. Mas Cristo não merecia estar ali. E a palavra do Senhor vai nos mostrar exatamente que naquele dia que Jesus recebeu a sentença, havia esses 2 homens. Um justo e 2 pecadores. E eu gostaria que você atentasse para esse contexto da palavra, nessa noite que o Senhor quer nos mostrar. Que o primeiro homem que está ali entre o Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer que ele começa insultando o Senhor. Ele começa falando mal ao Senhor, dizendo coisas que não deveria ser dito naquele momento. E eu chamo esse homem na cruz como a segunda cruz. E essa segunda cruz vai nos ensinar a incredulidade. Essa segunda cruz vai nos mostrar
o exemplo da incredulidade de um homem na terra. Esse homem representa para nós a incredulidade de todos aqueles que não deixam Jesus entrar. Esse homem estava diante do único que poderia lhe dar a salvação, mas ele preferiu o caminho da incredulidade, o caminho do insulto. O Senhor nos diz para nós aí no versículo 39 do texto que nós estamos meditando, que ele começa a blasfemar. Um dos malfeitores crucificados blasfemava entre eles dizendo: não és tu o Cristo? Olha o que ele está apontando para o Senhor. Ele não está simplesmente perguntando, ele está zombando do nosso Senhor. Não és tu o Cristo? Ele estava ali numa condição como do nosso Senhor. A sua alma estava condenada, a sua alma era de um pecador. Ele estava numa condição que pelo menos ele deveria estar quieto no seu canto, olhando para a sua situação miserável. Mas ele estava ali zombando do Senhor. Ele estava ali debochando do Senhor. E o texto nos ensina algo muito importante, irmão, da nossa caminhada cristã. Essa pessoa na cruz, ele vai representar muito claramente o que é um coração incrédulo. Esse homem estava numa situação que agora, na última hora da sua vida, ele deveria estar em paz com todo mundo. Quando a pessoa está numa sentença de morte, seja por doença, seja por algum outro motivo, é um momento que a pessoa reflete, é um momento que a pessoa começa a pensar lá no passado, o que eu fiz, o que eu posso melhorar. Mas não foi o caso dele, ele estava ali também na mesma agonia. O insulto daquelas pessoas que estavam falando do Senhor, ele poderia entender que o Senhor Jesus era algo diferente. Mas ele vai tratar o Senhor Jesus como mais um naquela cruz. Jesus para ele não era uma autoridade divina, mas mais um, sujo como ele, pecador como ele, que não podia fazer nada nem por ele nem por ninguém. O texto vai nos dizer que ele diz assim para nós: salva-te a ti mesmo e a nós também, se és o Cristo. Ele estava diante de uma realidade vista com os olhos internos. Ele não estava olhando para aquele que poderia mudar a sua vida, mas ele começou a olhar Jesus de acordo com o que ele pensava dele mesmo. Ele via no Senhor Jesus como um homem qualquer, um homem merecedor da condição que estava passando. E ele então começa a blasfemar do Senhor. Esse homem, ele prefere fechar o seu coração, endurecer o seu coração. A dureza do coração dele cega ele. A incredulidade, ela tem esse poder, irmãos. A incredulidade, ela impede você ver as maravilhas de Deus. E eu quero te dizer, amada igreja, que Deus opera nas coisas simples. Deus não tem necessidade de fazer show e nem chamar a atenção de ninguém. Deus opera muitas vezes em coisas tão simples aos seus olhos, que você muitas vezes até duvida, será que é Deus? Deus, ele pode usar às vezes um passarinho na sua casa, pode usar uma sombra que bate na árvore e você lembra, poxa, Deus fez isso aquele dia e a sombra estava desse jeito. O Senhor tem as suas maravilhas e seus mistérios para nos despertar. Às vezes um cheiro te desperta algo que Deus fez. Mas muitas vezes o coração do homem é tomado por uma grandeza tão superior, que ele não consegue ouvir as coisas simples de Deus. A razão toma conta e ele começa a duvidar se realmente Deus pode fazer. Todas as maravilhas que a gente presencia na Bíblia, que a gente vê na Bíblia, são coisas extraordinárias. Começou com um ato simples de crer, de confiar. Esse homem, ele preferiu a incredulidade. A incredulidade é algo sério, é um pecado sério. A incredulidade faz o coração de Deus chorar.
A incredulidade fez Jesus chorar diante de Jerusalém. A incredulidade impede Deus de operar na vida das pessoas. A incredulidade afasta o Espírito Santo. Livro de Hebreus 3, do 7 ao 14, vai narrar para nós aquela história lá do Egito, do povo no deserto, quando sai do Egito. Aquele povo, eles vão perecer no deserto, a maioria deles, por causa da incredulidade. Jesus, quando ele chega em uma cidade, ali nas redondezas de Jerusalém, e quando ele entra, ele vê uma incredulidade tão terrível, tão dura como a rocha, que Jesus, ele se entristece, realiza ali algumas maravilhas e vai para outro lugar, por causa da incredulidade. A incredulidade, ela cria uma barreira. A incredulidade, ela fecha os olhos, ela algema a pessoa num calabouço sem fim. E dificilmente a pessoa vai conseguir sair dali. Dificilmente ela vai conseguir sair dessa situação. E além do mais, a incredulidade, ela bloqueia o operar, o agir do Senhor na vida da pessoa. Mateus 3, 58, Marcos 6, de 5 ao 6, o Senhor vai mostrar os momentos que ele esteve diante dos incrédulos. Por outro lado, aquelas pessoas que abriam o coração, Deus fazia maravilhas, ressuscitou mortos, fez mulher estéril ser mãe, restaurou famílias. Uma viúva estava chorando pelo seu filho morto, o Senhor Jesus foi lá, tocou no menino, o menino ressuscitou, o jovem ressuscitou. Que Deus maravilhoso é esse que nós amamos. Que Deus é poderoso, que Deus poderoso é esse. É o Deus que estava lá na cruz. Aquele homem estava tão perto da vida, mas tão longe da salvação. Aquele homem podia sentir o cheiro da vida. Eu quero crer que até o sangue de Jesus poderia ter tocado nele ali, tão perto que eles estavam. Mas quando o coração é incrédulo, irmãos, a coisa pode estar diante da pessoa e ela não aceita, ela não vê. Porque o coração fica preso, o coração fica amarrado e ela não consegue avançar, não consegue entender, não consegue ver quem é Deus. O salmista, no capítulo 53, 1, diz que o coração do incrédulo é tão enganoso que ele diz: não há Deus. Ele começa a duvidar de tudo que é santo, de tudo que é sagrado. Ele acha que Deus não é suficiente, que Deus... E se Deus não existe, se Deus não é assim, o coração fica amarrado naquelas razões, naquelas filosofias, naqueles entendimentos científicos, e não abre, não se rende para o Senhor. E essa é uma escolha desastrosa. Isso é fatal para a vida cristã, porque mata a fé, impede Deus de operar, impede o Espírito Santo de transformar. E é claro que diante dessa situação, Satanás, ele não vai deixar passar desapercebido. O diabo, nosso adversário e também do nosso Senhor, ele vai apimentar essa situação. Ele começa a trabalhar na mente da pessoa. Primeiro, o coração da pessoa já está fechado, está endurecido. Então o diabo só vai fazer com que a coisa fica mais difícil ainda para essa pessoa ver as coisas do Senhor. Satanás, ele sabe como operar, irmãos. Então ele começa a agir para a pessoa duvidar da manifestação do Senhor. Satanás sabe como intensificar os seus ardis na vida de uma pessoa que está duvidosa, de uma pessoa que está com o coração dividido. Paulo nos diz em 2 Coríntios 4, do 3 ao 4, que diz assim: o Deus deste século, ou seja, o próprio inimigo de Deus, Satanás, é quem cega os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho,
O diabo não quer que você leia a palavra, porque ele sabe que a palavra de Deus nos adverte que se você lê a palavra, você estudar a palavra, a fé vai nascer no seu coração, conforme diz Romanos 10. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Satanás vai fazer de tudo para você não aprender, porque quando você aprende o evangelho, você começa a questionar, a se preocupar, a exigir, a cobrar os seus direitos de filho. Senhor, a tua palavra diz isso e eu estou fazendo assim. Pai, eu quero andar em sintonia, eu quero andar em harmonia com o teu evangelho. Satanás tem raiva e tem medo disso. Então o diabo faz de tudo para que essa pessoa seja cega. O incrédulo, ele desagrada a Deus em tudo, porque ele não tem fé. O incrédulo, ele fecha as portas para Deus agir. Hebreus capítulo 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E por fim, irmãos, na segunda cruz, a Bíblia diz que o destino dos incrédulos será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, conforme Apocalipse 21, 8. Marcos 16, 15 diz assim para nós: os que crerem serão salvos, mas os que se tornarem incrédulos serão condenados. O texto é muito claro. Sim, amada igreja, a incredulidade pode matar, pode destruir a fé do homem e separá-lo de Deus. Essa cruz que nós aprendemos aqui, não sabemos se é do lado direito ou do lado esquerdo de Jesus, mas ela nos ensina que a pessoa que diz essas palavras é uma pessoa que significa, que é um exemplo de incredulidade para nós. E nós devemos estar atentos a qual lado que nós nos identificamos. Quando Jesus esteve naquela cruz, nós também estávamos ali, porque foi por nossa culpa, foi por nossa causa, foi por nós que ele teve que enfrentar a cruz, para nos reconciliar com Deus. Agora nos serve de exemplo, de qual lado do Senhor nós estamos. A cruz que representa a incredulidade, ou a terceira cruz, que vai falar sobre a nossa fé. A terceira cruz que o Senhor vai nos mostrar, está no versículo aí 40, o Senhor diz assim para nós: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Olha a diferença, olha a perspectiva de visão desse outro condenado. Ele também estava ali, ele também estava condenado, ele também foi sentenciado à morte. Os nossos olhos têm que estar fixos agora nesse ensino que o Senhor quer nos mostrar. O que esse ladrão tem a nos ensinar com a sua postura, com a sua atitude? Enquanto um ladrão olhava para Cristo como apenas mais um no mundo, que não podia ajudá-lo, e nem mesmo livrar daqueles apuros que ele estava vivendo, aquele ladrão, ele só pensava nele naquele momento. Aquele ladrão estava pensando somente em sair daquela situação difíceis. Te lembra alguma coisa, amados? Quantas pessoas querem Deus, um Deus de solução rápida, um Deus que os liberta das atitudes, dos problemas diários? Quantas pessoas estão buscando a Deus para ter um casamento restaurado? Quantas pessoas estão buscando Deus na igreja somente por causa de uma situação difícil? E se o Senhor conceder, essa pessoa sai do Senhor, sai da presença de Deus. E eu não estou falando aqui besteira não. Nós temos experiência para acompanhar algumas pessoas e ver exatamente isso. Enquanto a situação estava difícil, a pessoa estava orando, buscando, consagrando a Deus. Quando Deus deu a vitória, quando Deus concedeu a bênção, a pessoa saiu da igreja, afastou da fé e está no mundo. Quantas pessoas querem que Deus resolva os seus problemas somente imediatos?
O Deus de compromisso não é para mim. O Deus que requer renúncia não serve para mim. Eu quero o Deus que me liberta da cruz. Eu quero o Deus que me salva daqui. Essa era a visão daquele um dos crucificados. Mas o outro crucificado, ele vai ter uma atitude oposta. Ele vai ver naquele que está no meio da cruz, do centro ali dos três. Ele vai ver algo a mais. Ele vai enxergar algo a mais. Ele não queria sair daquela situação. Pelo contrário, ele reconhece que eles estão ali por merecer. Ele reconhece que aquela situação os levou ali por causa das suas atitudes erradas. Mas ele também reconhece que aquele que estava lá era diferente. Aquele que estava ali não merecia estar ali. Olha o que ele diz. Nem ao menos temes a Deus. No verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Amados, que mal Jesus tinha feito para aquela humanidade, para aquelas pessoas daquela época. Mas ele estava ali, se tornando pecador, substituindo o nosso lugar, substituindo os nossos pecados, nos dando vida, salvação. O Senhor Jesus ali, naquela condição de inocente, sendo crucificado, pagando o preço da nossa dívida, conforme Paulo vai escrever. Mas aqueles dois não, eles estavam ali por merecimento. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso é justiça. O que nós semearmos, nós vamos colher. Não tem como eu colher justiça e colher injustiça. É o que semeamos. O que semeamos nessa terra. Se você semeia ingratidão, você vai colher ingratidão. Se você planta maldade, você vai colher. Talvez não com a mesma semente que você semeou. Mas Deus sabe como encontrar o nosso coração. Não tem como fugir das nossas responsabilidades. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 vai dizer isso. E isso é justiça. Receber o pagamento do que se fez. Mas aquele santo de Deus, o Senhor Jesus, ele não tinha feito nada. Ele não devia nada a ninguém. Ele não era devedor de pecado. Nós somos. Aqueles homens eram. Mas Jesus não devia nada a ninguém. 1 Pedro 2:22, eu não anotei, gostaria que você fosse comigo lá. 1 Pedro, é lá perto de Apocalipse, já quase terminando a Bíblia. 1 Pedro 2, do 22 diz assim: o qual, falando de Jesus, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Mas, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas somos sarados. Aleluias. O nosso Senhor estava ali, irmãos, como a Bíblia mesmo diz, no versículo 34 aí de Lucas. Olha as palavras que ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Aquele homem santo, inocente, justo, ainda tinha palavras para consolo, pedindo perdão ao Pai, porque aquele povo era um povo ignorante, que não sabia o que estava acontecendo. E esse condenado, ele estava numa condição também miserável, numa situação de condenação à morte. E ele entendeu que para alcançar a misericórdia, ele precisava passar
pela única porta disponível. A única porta que pode levar todo homem a Deus, Jesus Cristo. Conforme João 10, 9. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Jesus era a única porta. João 11, 25 e 26 também nos diz algo muito interessante. Olha que o Senhor Jesus está nos fortalecendo. João 11, 25 e o 26. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Jesus está nos falando, nos lembrando de que Ele é o único caminho para a nossa salvação. Se você não tem Jesus, não tem como você herdar a vida eterna. Se Jesus não é o seu Senhor, Ele não pode ser mais nada. Se Jesus não é o caminho que você busca, todas as outras alternativas são atalhos para o inferno. E eu falo sem medo de pecar, sem medo de te confrontar e sem medo de te dizer besteira. Irmão, não existe verdades. Irmãos, não existe fés, se é que existe esse termo. Irmão, não existe nenhum outro meio pelo qual sejamos salvos. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a vida. Só Jesus é o caminho. E só por Jesus seremos salvos. Não existe outra verdade na terra. Não existe outro pensamento. Não é o meu e não é o seu. É Jesus. É Jesus o caminho. É Jesus pelo qual importa que sejamos salvos. Se você não tem Jesus, você não tem vida. Se você não tem Jesus, você não tem nada com Deus. Pelo contrário, você passa a ser rejeitado por Ele. Somente em Jesus, com Jesus e por Jesus, podemos entrar na salvação eterna. Porque Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus também estava naquela situação crítica. Jesus estava ali entre os dois ladrões. E um deles viu algo além do que o outro viu. Jesus, o outro ladrão, ele conseguiu ver em Jesus a salvação. Conseguiu ver em Jesus o caminho que ele poderia entrar no Pai. No verso 42 ele fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Enquanto o outro queria se sair dali, enquanto o outro queria perder as correias que o aprisionava ali na cruz, esse homem lembrou da vida eterna. Este homem lembrou do tesouro que não corrói, que traça e ferrugem não estraga. Este homem, ele entendeu algo que nós devemos entendermos hoje. Esse homem, ele percebeu algo que nós muitas vezes deixamos apercebido. Jesus é o único Rei da glória. Jesus é o Rei da glória e somente Ele poderia oferecer algo de valor que não pode ser tomado de ninguém. Somente Jesus pode te dar o tesouro que é imperecível, que é imperecível, que ninguém pode destruir. Você crê nisso? Você pode crer nisso? Você pode crer que Jesus é o seu tesouro? O tesouro que ninguém pode tomar de você? O tesouro que você conquista aqui por fé? O tesouro que você não fez nada por merecer, mas Ele te deu porque você crê? Aquele homem estava na condição que nós éramos antes do Senhor. Vidas destinadas à perdição eterna. Essa cruz, irmão, a terceira cruz representa a nossa vida. Éramos imerecedores, éramos condenados.
estávamos indo para o inferno por nossa própria culpa do pecado. Mas ali e hoje está aqui o Rei da Glória. O Rei da Glória. O salmista nos diz assim, Salmo 24, quem é o Rei da Glória? Salmo 24, verso 8, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Aleluias. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluias. E é exatamente o que o ladrão entendeu. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele estava ali do lado de um rei. Ele não estava diante de um ladrão. Ele não estava diante de um que ia ser condenado à morte. Mas ele estava diante do rei. Aquele que não merecia estar ali. Aquele que era santo. Aquele que era inculpável. Aquele que não tinha mancha. Aquele que não tinha pecado. Mas aquele que pode nos livrar do pecado, que pode nos purificar, que pode nos libertar, que pode nos dar o rei, o seu reino quando ele vier na sua glória. É o que ele está dizendo para nós. O Senhor Jesus olha para ele e diz assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluias, irmãos. O que isso nos faz entender? É o texto lido em João 14. João 14, o que o Senhor diz para nós. Eu não vou repetir aqui, senão eu vou esquecer alguma coisa. João 14. Aleluia, Senhor Jesus. Não se preocupe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Rei da Glória está preparando-nos lugar. E Ele voltará. É palavra dEle, Ele voltará e nós estaremos com Ele. Juntamente com esse homem crucificado, malfeitor, mas com certeza vai ser ressuscitado um homem santo. Por quê? Porque ele creu, porque ele reconheceu, porque ele abriu o seu coração e não deixou a incredulidade o cegar. O outro viu Jesus como apenas mais um. Jesus não podia fazer nada por ele. Jesus não dava conta nem de sair dali. Os pés de Jesus estavam presos. Os pés de Jesus estavam pregados num prego. Mas aquele outro homem viu em Jesus o Rei da Glória. O Rei da Glória que quer nos salvar. O Rei da Glória que quer te libertar. O Rei da Glória que pode nos livrar da condenação eterna, se nós tão somente crermos no Senhor. Para finalizar a palavra nessa noite, gostaria que você marcasse aí na sua Bíblia e entendesse, livro de João, capítulo 3, 18. Quando você lê essa palavra aos pés do Senhor Jesus, seu coração acelera. Porque como um juiz que dá uma sentença rápida e imediata, o texto diz assim para nós: quem nele crê não é julgado. Você crê? Você não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Só isso. Crê. Se você crê, você será salvo. Se você não crê, já é uma sentença final. Não tem meio termos, nem meio entendido.
já está condenado. Então, amada igreja, que as 3 cruzes possam nos falar aos nossos corações e nos chacoalhar para entendermos em qual posição estamos. Se nós estamos de um lado do nosso Senhor, não reconhecendo o seu poder e a sua grandeza, ou se nós estamos de um outro lado, reconhecendo que Ele é o único que pode nos livrar, nos submetendo a esse Rei e esperando ansiosamente pela sua volta e seu retorno. Que o Espírito Santo possa falar ao coração da amada igreja. Que essa mensagem que o Senhor deu ao meu coração, que eu compartilhei com a amada igreja, possa testificar na sua vida. E eu te convido a você estudar mais a palavra de Deus em casa. Tenha curiosidade de aprender. A Bíblia não é um livro para guardar em coleção na estante. Mas a Bíblia é um livro para você aprender sobre a sua vida. Aprenda o que a Bíblia tem para a sua vida. Entenda o Deus da Bíblia. Tenho certeza que Deus vai falar muito, muito poderosamente em sua alma, amém? Vamos estar orando, finalizando o culto nessa noite, em nome de Jesus. Senhor amado, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, sabemos que a Tua palavra ainda é livre para ser anunciada. Senhor, mas as ameaças já estão surgindo no mundo que ela vai ser retirada, Pai. A Bíblia vai ser recolhida, Senhor. Ó Pai, que nós não venhamos mais tarde lamentar por que nós não lemos, por que nós não aprendemos, por que nós não ouvimos a Tua palavra, Pai. Senhor, ajuda a Tua igreja a entender, Pai, o quanto isso é necessário hoje, aprender a Tua palavra e guardá-la no coração e praticá-la todos os dias, ó Pai. Senhor, nós pedimos ao Senhor, fala conosco no decorrer dessa semana. Repreenda, Pai, todo o mal contra nossas vidas. Senhor, restaura as famílias, restaura, Senhor, os casais, restaura os filhos, ó Pai. Senhor, ajude a Tua igreja a ocupar o lugar dela nessa terra, como luz do mundo e sal dessa terra, Pai. Desperta em nós um coração de santidade, um coração que queira se santificar, para receber o Senhor, que é um Deus santo, em o nome de Jesus, ó Pai. Eu te agradeço, Pai. Fica conosco, Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém. Que a amada igreja seja abençoada em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos falar rapidamente sobre dízimos e ofertas. Depois de uma palavra dessa, a vontade de não falar de mais nada, né? Porque nada mais importa. Mas esse assunto é um dos poucos que rouba, né? Que rouba a alegria do coração do ser humano. O dinheiro, ele tira a paz, né? A falta dele, na verdade. Porque o dinheiro, ele pode ser bênção, né? Jesus, quando Ele permite que a gente tenha uma condição financeira de forma honesta, Ele é bênção. Nada mais confortável do que ter condição financeira para levar um filho para um hospital e ter condição de pagar medicamento. Nada mais confortável do que poder bancar, né, as custas dos cônjuges, dos pais, dos filhos. Nada mais do que confortável. Perdão, minha voz está um pouco ruim. Nada mais do que confortável a gente poder fazer uma viagem, levar pessoas que a gente ama para conhecer lugares novos. Então, dinheiro não é maldição, irmãos. Muitas pessoas deixam de trabalhar, muitas pessoas deixam de poupar, muitas pessoas deixam de estudar, de aperfeiçoar. Muitas pessoas deixam passar oportunidades de poder ter uma coisa melhor porque pensam que dinheiro é maldição. Não é maldição. A maldição é quando o seu coração está nele. Quando o dinheiro rouba a tua paz, quando o dinheiro rouba a tua alegria, aí é maldição. Quando você não consegue dormir por causa da falta do dinheiro, quando você não consegue dormir porque você tem muito dinheiro e tem medo de perder, aí é maldição. Tá?
Vamos abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. É um trecho bastante conhecido, eu vou ler. 2 Coríntios 9, versículo 6. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Um segredo, que na verdade não deveria ser segredo, mas a palavra de Deus revela para aqueles que creem: para você ter muito, é necessário que você dê muito. A matemática do homem é você reter. Quanto mais eu retenho, quanto mais eu poupo, quanto mais eu guardo, logicamente eu terei para fazer mais coisas. Mas para aqueles que creem na palavra de Deus, quanto mais eu dou, quanto mais eu ajudo, mais eu tenho. Não confunda esbanjar, né? Porque um dos maiores índices de inadimplência é porque, principalmente aqui no Brasil, é porque a pessoa ganha 1.000 e gasta 2. Aí a matemática não fecha. Vive com o que você tem. Precisamos ser racionais e entender que precisamos viver com aquilo que temos. Se eu quero uma condição de vida melhor, eu vou dedicar para ter mais. Mas dentro daquilo que você tem, irmãos. Se você ganha um salário mínimo, eu ganho R$1.000, Jéssica. Tira R$10 e compra um alimento, traga na igreja para ofertar para aqueles que nem isso têm. Jéssica, eu tenho R$1.000, mal dá para pagar minhas contas. Se alguém do teu lado estiver precisando, dá o que você tem para ele. Porque é isso. Essa é a diferença nossa dos cristãos para o mundo. O mundo não concorda com isso. O mundo vai falar que se lasque, né? Eu tenho o meu, você corre atrás do seu. Mas nós seremos conhecidos porque somos diferentes. A gente dá sem receber nada em troca. A gente ajuda sem esperar. Porque a gente espera do alto, a gente não espera. A nossa visão cristã não é horizontal, a nossa visão cristã é vertical. Eu dou porque eu recebo do alto. Tá? Então que essa palavra esteja no nosso coração, irmãos. Não deixe que o dinheiro se torne maldição na tua vida. Não deixe que ele roube a tua alegria. A alegria do cristão, ela precisa ser inalcançável, porque a nossa alegria está no alto. Não é doença que tira a nossa paz, não é a falta de dinheiro que tira a nossa paz, não é uma discussão que rouba a nossa paz, porque a alegria do cristão, ela é lá, ó, e nada rouba a alegria quem espera do Senhor. Amém? Quem for ofertar, quem for dizimar, os envelopes estão ali, podem retirar, trazer. Temos o Pix também. Aqueles que não conseguem, né, ir no banco, podem fazer o Pix. E que Deus prospere as nossas vidas. Quem estuda, que entenda. Quem trabalhe, que Deus dê mais saúde para trabalhar. Amém? Que Deus prospere cada centavinho que entra na conta, que seja multiplicado pelo nome do Senhor Jesus. Que nós sejamos uma igreja próspera, uma igreja que oferte, uma igreja que contribua na vida dos missionários, contribua na vida dos irmãos que precisam. Amém? Em nome de Jesus. Aleluias. Amém, irmãos? Lembrando que nós temos oração na terça e no sábado, 19 horas. Amém? E é bom que a igreja venha orar. A vida cristã, ela se fundamenta na oração e na leitura da palavra de Deus, porque eu só conheço ao Senhor Jesus quando eu leio a palavra. Aqui é a nossa bússola. E nós necessitamos de orar. Infelizmente, muitos irmãos, uns porque moram longe, não tem sido possível, mas a gente tem que se esforçar para virmos orar. Isso é chamado de oração congregacional. Isso é bíblico. Os irmãos lá em Jerusalém, quando Jesus subiu ao céu,
ele mandou que a igreja permanecesse em Jerusalém até que fosse revestido o poder que vinha do alto. E a igreja esteve ali, orando, até receber o Espírito Santo. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Vamos orar mais uma vez. Essa oração que nós fazemos aqui, ela é tão poderosa, irmãos. Quantos livramentos. Hoje eu conversava com a Eliane, a gente falando, às vezes a gente não tem noção dos livramentos que o Senhor tem dado a nós. Nós não temos noção dos livramentos. Por tua vida, muitos são libertos, tragédias são evitadas. Às vezes um crente está dentro do ônibus, um homem que serve verdadeiramente a Deus, e pela vida daquele irmão que está ali dentro, talvez o acidente que ia acontecer não acontece, porque o Senhor guarda, porque ali tem um homem, uma mulher que serve ao Senhor Jesus. Essa oração, ela tem um efeito. Quando nós oramos pelos nossos filhos, por exemplo, que estão longe da presença de Deus, essa oração tua não é em vão. Essa oração tua, ela é poderosa. Deus vai operar, Deus guarda, o Senhor Jesus livra. Amém? Fecha teus olhos e dirige a tua oração ao Senhor Jesus. Apresenta a tua família, apresenta teus filhos. Fale com o Senhor Jesus. Fale com o nosso Senhor Jesus. Nosso Deus. Eu sou grato a Ti. Eu sou grato a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor tão grande. Eu sei que nenhum de nós éramos merecedores de tamanho amor, Pai. Mas o Senhor escolheu nos amar e nos chamou pelo nosso nome e nos deu um novo nome, Pai. E aqui nós estamos na Tua presença, Senhor Jesus. Senhor, que cada oração que Teus filhos estão fazendo neste momento, que essa oração possa chegar diante de Ti, Senhor. Que essa oração possa chegar diante de Ti. Muitos têm clamado pelos filhos, ó Pai, que estão longe de Ti. Senhor Jesus, renova, Senhor. Traga o renovo sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, Senhor, sobre os casamentos. Senhor Jesus, derrama da Tua presença, Senhor. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, não permitas, Espírito Santo de Deus, que nós venhamos entristecer nosso Senhor Jesus com atitudes que não agradam o nosso Pai, o nosso Deus. Senhor Jesus, opera com poder e glória, Senhor Jesus. Senhor Jesus, conduza-nos por um caminho que seja agradável a Ti. Não permita, Senhor, que nós venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor Jesus, salva nossos filhos, ó Pai. Salva a nossa parentela, Senhor. Que eles possam verdadeiramente, Senhor, ter os olhos abertos. E que eles possam olhar para Ti e reconhecer que não há outro caminho senão em Ti, Jesus amado. Abre os nossos olhos. Abre os olhos dos nossos cônjuges, de nossos filhos, pais, irmãos, ó Deus amado. Que as Tuas mãos venham operar com poder e glória. Senhor Jesus, eu quero pedir também por esta semana, Pai, que se inicia no dia de hoje, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja livrando de todo mal, livrando de toda malignidade, Senhor. Pai amado,
Guarda, Senhor, os irmãos que estão assistindo esse culto pela internet, Pai. Guarda o irmão Edson, Senhor, irmão Silvano, os demais irmãos, ó Pai. Que o Senhor esteja operando com poder e glória. Que a cada dia, Senhor Jesus, nós venhamos ter fome da Tua presença. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos ter fome de Ti, ó Pai. Senhor Jesus, o Senhor trouxe cada um de nós a este lugar. Leva-nos para nossos lares, ó Pai, livrando de todo mal, livrando do acidente, da bala perdida, do homem sanguinário, da peste perniciosa. Senhor, leva a cada um, Pai amado. Que o Senhor nos conceda uma noite abençoada, uma noite de sono, que nós possamos deitar e ter uma noite na Tua presença, Pai. Que essa semana seja semana de bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Saúde teu irmão com a paz do Senhor Jesus, amém? E que, se puderem, venha na oração. Vamos orar, 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 orar. Nós precisamos orar. A paz do Senhor Jesus aos irmãos.